Acordamos em um universo onde tudo pulsa em alta velocidade, onde o consumo incessante de imagens e sons não oferece descanso para a mente. Cada instante é preenchido por flashes efêmeros, vídeos que desaparecem em segundos, piadas que circulam como fogo fátuo, títulos que chamam atenção, mas jamais aprofundam. Um terreno fértil para a inquietação, onde o excesso de ruído sufoca o silêncio necessário para o raciocínio. Essa realidade, embora sedutora, carrega uma armadilha. O espírito perde seu espaço para respirar. A agitação constante esgota o potencial da contemplação. Quando o vazio desaparece, a criatividade encolhe, a lucidez se esconde atrás da pressa e da superficialidade. A mente é treinada para evitar o ócio, confundindo-o com fracasso ou fraqueza. No meio desse turbilhão, o tédio, outrora convidado a despertar as ideias mais profundas, é banido. A atenção é fragmentada, dispersa em 1000 direções, sem jamais se fixar no que realmente importa. Assim, o pensamento perde terreno e, com ele, a capacidade de compreender a si mesmo e o mundo ao redor. Nesse cenário, o desafio emerge: encontrar uma rota que reconquiste o tempo interno, que permita retornar à essência do que significa refletir. A cultura que um dia serviu como farol para a alma, hoje se transformou em mero espetáculo, um produto rápido e descartável. A arte que costumava provocar perguntas profundas, agora se limita a agradar o olhar momentâneo. As páginas densas da filosofia foram substituídas por frases curtas, virais, que raramente tocam o essencial. A literatura, que revelava o universo humano em suas complexidades, cede lugar a narrativas simplificadas, formatadas para o consumo instantâneo. Essa transformação não é casual, mas reflexo de uma lógica que prioriza o impacto imediato, a atração superficial, e não o amadurecimento interior. A profundeza foi sacrificada em troca de acessibilidade e velocidade. O pensamento crítico, que exige paciência e esforço, foi relegado a segundo plano em prol do entretenimento fácil e rápido. O resultado é uma perda dolorosa, o distanciamento daquilo que realmente alimenta o espírito. O silêncio necessário para a contemplação é abafado pelo ruído constante de conteúdos que distraem, mas não enriquecem. A capacidade de mergulhar nas grandes questões sobre existência, sentido, valor, se desvanece. Assim, somos convidados a refletir sobre a urgência de resgatar essa dimensão esquecida, redescobrindo a beleza da reflexão profunda e do contato verdadeiro com o que importa. A pressa domina cada instante da vida contemporânea. Tudo pede uma resposta instantânea, uma reação rápida, uma compreensão imediata. Essa aceleração constante molda não apenas o tempo externo, mas também a maneira como processamos pensamentos e ideias. A velocidade se tornou uma regra inquestionável, um valor absoluto que direciona o consumo de informação. Esse ritmo alucinante exige conteúdos que impactem imediatamente, sem espaço para digressões ou profundidade. A paciência para explorar nuances e detalhes se esgota, substituída pela urgência de respostas rápidas, mensagens curtas e estímulos efêmeros. O pensamento complexo, que floresce lentamente, é relegado a segundo plano diante do imperativo do imediatismo. Com isso, a capacidade de sustentar uma reflexão por um período prolongado se enfraquece. A mente, antes capaz de se deter, analisar e desenvolver um raciocínio, agora se dispersa com facilidade, pulando de um assunto a outro em instantes. Essa fragmentação compromete a construção de entendimentos sólidos e duradouros. Assim, perdemos o contato com o tempo necessário para aprofundar uma ideia, para dialogar com o silêncio interno que revela insights. A cultura da rapidez não apenas transforma o conteúdo, mas reconfigura o próprio modo de pensar, tornando-o superficial, fragmentado e sempre apressado. O que mantém a atenção tão fragilizada? Por trás das telas brilhantes e sons constantes, existe uma engenharia que explora um dos mais antigos sistemas do cérebro, o da recompensa. Cada estímulo rápido, um clique, uma nova notificação, uma imagem brilhante, ativa um circuito primitivo, liberando uma substância química que nos faz sentir prazer momentâneo. Essa sensação
É como uma pequena dose de uma droga que captura, sem que percebamos, a mente num ciclo quase impossível de romper. A busca incessante por esse prazer imediato cria um looping que suga energia e concentração, deixando pouco espaço para o pensamento profundo ou a reflexão verdadeira. Esse mecanismo não é fruto do acaso. Foi projetado para manter o olhar fixo, para incentivar o retorno contínuo, como uma armadilha invisível que se alimenta da nossa vulnerabilidade biológica. Cada micro-recompensa fortalece o hábito da distração, tornando a mente dependente desses pequenos impulsos. Enquanto isso, a verdadeira busca por significado e silêncio interior fica em segundo plano. O cérebro fica preso a esses estímulos superficiais, perdendo a habilidade de se aquietar, de explorar o que está além do imediatismo. A sensação de prazer momentânea esconde a perda gradual do controle sobre a própria atenção. Mais do que simples ferramentas, as plataformas digitais funcionam como engenhosas máquinas criadas para manter você preso. Cada detalhe, desde o formato das telas até o modo como o conteúdo aparece, foi pensado para agarrar sua atenção e prolongar seu tempo de navegação. As interfaces são desenhadas para gerar uma experiência contínua, um fluxo ininterrupto que evita pausas, minimizando a chance de olhar para longe e recuperar o controle. O design é um convite constante para deslizar, clicar e consumir sem pensar. Além disso, os algoritmos atuam como maestros silenciosos, selecionando cuidadosamente o que aparece diante dos seus olhos. Eles analisam padrões, preferências, até os seus mínimos gestos para alimentar um ciclo personalizado, desenhado para manter seu interesse e impedir o desligamento. Esse sistema cria uma dependência sutil, onde o ato de navegar se torna quase automático e a sensação de autonomia desaparece. Você acredita que está no controle, mas, na realidade, é conduzido por mecanismos invisíveis que moldam suas escolhas e comportamento. Essa estrutura torna difícil perceber o quanto a própria vontade é minada. A sensação de liberdade se dilui, dando lugar a uma rotina repetitiva que consome tempo e energia, enquanto o verdadeiro poder, o de decidir onde colocar seu foco, escapa lentamente. O bombardeio constante de informações superficiais não apenas dispersa a atenção, ele corrói a integridade do pensamento. O cérebro, acostumado a saltar de um estímulo para outro, perde a habilidade de sustentar reflexões profundas. As ideias, antes complexas e entrelaçadas, agora se apresentam em pedaços desconexos. Essa fragmentação não é um mero desconforto passageiro, é uma transformação estrutural. A capacidade de conectar conceitos, avaliar nuances e construir argumentos sólidos vai se tornando rara. O pensamento crítico, base da liberdade intelectual, vai se esgarçando, substituído por respostas rápidas e superficiais. Não é apenas uma questão de dificuldade para se concentrar. Trata-se de uma erosão do próprio formato do raciocínio, uma mudança silenciosa que altera como processamos o mundo. A profundidade cede lugar ao raso, e o espaço para a contemplação se fecha lentamente. Esse fenômeno cria uma vulnerabilidade perigosa, onde a mente se torna presa fácil para manipulações e crenças simplistas. A complexidade se torna um inimigo a ser evitado, e a busca por sentido se dissolve diante da avalanche de distrações. Resgatar a capacidade de pensar com calma, com clareza e coerência é, portanto, um ato de resistência contra essa dissolução gradual. Filósofos visionários já haviam alertado sobre a armadilha do deleite superficial. Huxley falou da sociedade do entretenimento que anestesia a mente, Postman da cultura que prefere o espetáculo à reflexão. Nietzsche e Schopenhauer mostraram que o excesso de prazer não liberta, mas aprisiona. Hoje, esse cenário se materializa em cada notificação, cada distração que promete prazer imediato. A sensação agradável se torna a moeda para manter a população ocupada, satisfeita e inerte. Não há espaço para rebeldia ou questionamento quando o foco está preso à busca constante pelo estímulo. Essa transformação da busca por prazer em ferramenta de controle
revela um paradoxo. Quanto mais se entrega a esse ciclo, mais se perde a vontade de confrontar a realidade e seus problemas. O desejo se torna refém de uma lógica que premia o consumo passivo e a aceitação acrítica. Assim, a distração se converte em um véu, ocultando a manipulação por trás do aparente conforto. A anestesia das sensações não é fruto do acaso, mas uma estratégia calculada para evitar que a consciência desperte e o poder seja desafiado. O prazer, longe de ser um refúgio saudável, tornou-se um mecanismo que limita a liberdade e mantém o poder intacto. Vivemos numa era em que a mente, continuamente bombardeada por estímulos efêmeros, se vê presa em um ciclo que corrói sua própria essência. Romper essa cadeia é um ato de rebeldia silenciosa, um gesto que exige coragem para resistir ao fluxo incessante que pede respostas instantâneas, atenção fragmentada e entrega ao imediatismo. O primeiro passo para essa reconquista reside em redescobrir o valor do tédio, não como vazio, mas como espaço fértil onde o pensamento amadurece. Nesse terreno árido, as sementes da reflexão germinam e o esforço intelectual, antes visto como fardo, revela-se caminho para a liberdade interior. Deixar o tempo correr sem pressa é um convite para reencontrar a profundidade que a pressa nos roubou. Desacelerar o ritmo não é um retrocesso, mas uma estratégia essencial para recuperar a autonomia mental. Reduzir a velocidade do pensamento possibilita mergulhar em ideias complexas, questionar verdades estabelecidas e cultivar a paciência necessária para a verdadeira sabedoria. Essa desaceleração é uma forma de resistência contra uma cultura que deseja mentes rasas, rápidas e facilmente manipuláveis. Recuperar o controle da atenção implica escolhas conscientes. Selecionar com cuidado o que merece nosso foco, priorizar o que alimenta a alma e eliminar o ruído que entorpece. Trata-se de um exercício diário de disciplina que desafia o conforto da distração constante. A mente libertada não apenas resiste ao caos, mas reencontra seu poder genuíno, a capacidade de criar, discernir e transformar. Essa reconquista é o caminho para uma existência mais lúcida, autêntica e plena, onde o verdadeiro domínio não está no controle externo, mas na soberania sobre si mesmo. Romper com a lógica da distração é, afinal, a forma mais profunda de revolução.